Graça e paz, povo de Deus, pastorando isso aqui, falando com todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Teologia. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Toque aí no sininho para ativar as notificações, para que todas as vezes que chegar vídeo novo aqui no canal, você possa assim estar inteirado. Bem, na semana passada nós falamos sobre a igreja de Éfeso. E hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Esmirna. Vamos estar dando continuidade ao estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A minha Bíblia se encontra aberta em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 8 até o 11, que está assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Bem, nós vamos então aqui estar tecendo um comentário histórico-cultural de Esmirna, como sempre faço em todas as cidades das 7 igrejas. Eu vou estar trazendo um breve comentário histórico-cultural que envolve um contexto religioso, político, social da época, histórico, tá bom? Porque todas as cidades têm um contexto histórico, uma cultura, né, tradições, e que muitas das vezes elas entram em rota de colisão, em choque com a mensagem do evangelho ali pregado pelos apóstolos, tá bom? Vamos lá então aqui. Esmirna, que fica na atual Izmir, na Turquia, localizada na costa ocidental da Ásia Menor, tem um porto discreto de frente para uma baía cuja brisa refresca a cidade durante os meses de verão escaldante e está suprida de um clima aprazível. O porto estimulava a indústria e o comércio que desenvolveram a cidade de Esmirna numa metrópole comercial. Estima-se que a sua população nos dias de Paulo chegava a 250 mil habitantes. Era uma cidade próspera que ficava no final de uma rodovia que cortava os campos férteis do Vale Hermon. Politicamente, a cidade se aliou aos romanos, tornando-se um de seus súditos. Já em 195 a.C., ela edificou um templo à deusa Roma. Em 26 d.C., ela dedicou um templo ao imperador Tibério, que se gabava de ser a principal no culto ao imperador. Os escritores antigos enalteceram a Esmirna como a cidade mais bela com respeito aos seus edifícios, templos de Zeus e Cibele, e o traçado de suas ruas. Ela era conhecida como a Coroa de Esmirna. O nome se originou dos edifícios da cidade, cujo aspecto simétrico tinha a forma de uma coroa. Em Esmirna havia muitos bosques de árvores cuja resina produzia uma goma aromática de um castanho avermelhado ou castanho amarelado chamado mirra. A palavra mirra vem do grego Esmirna, aparece como um dos presentes preciosos que os homens sábios do Oriente levaram a Jesus e como um ingrediente usado no processo de embalsamento que Nicodemos levou ao túmulo de Jesus. Não se pode saber com precisão quando o evangelho de Cristo chegou a Esmirna, mas o que se sabe é que os judeus devotos da província da Ásia estiveram na festa de Pentecostes em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado, e alguns poderiam ter saído de Esmirna e na volta levado o evangelho à sua cidade de origem. Segundo George Led, o responsável pelo ingresso do evangelho em Esmirna é fruto da atividade missionária de Paulo na Ásia, com um centro em Éfeso, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10. Bem, então vamos lá.
Primeiro a gente tem que destacar aqui alguns pontos do que nós acabamos de ler com relação ao contexto histórico-cultural da cidade e a entrada, o início do evangelho naquela cidade mais precisamente. Então vamos lá. Esmirna fica na atual Izmir, na Turquia, que nos tempos bíblicos, né, ela era uma cidade que, por possuir um porto discreto, a brisa que vinha do mar, dessa baía em direção à região, refrescava em tempos de verão, inclusive até nos dias de hoje. Aquela região da Turquia, do Oriente Próximo, é um lugar muito quente, é um clima desértico, né? Ele tem uma área, parte desértica naquela região toda ali, do Oriente Próximo, o Oriente Médio, tá bom? E é interessante que nessa cidade, nos tempos bíblicos, tinha aproximadamente 250 mil habitantes, ou seja, era uma cidade populosa, era uma cidade que tinha uma população significativa. E ela também era uma cidade próspera, ficava aí na rodovia e cortava os campos férteis do Vale Hermon. Né? Ela era uma cidade que já desde do século II a.C. já apresentava uma devoção e um apoio ao Império Romano, edificando um templo à deusa Roma. Em 26 depois de Cristo, ela é a primeira cidade, uma das primeiras cidades da Ásia Menor a oficializar o culto ao imperador vivo, que era o imperador Tibério César, tá bom? Ou César Tibério, melhor dizendo, tá bom? E outra coisa interessante é que essa cidade tinha templos às divindades a Zeus, que era o deus do panteão grego, que para os romanos era Júpiter, e a deusa Cibele, tá bom? E ela era conhecida como uma coroa de Esmirna por causa da sua geografia, que era uma forma meio arredondada, então era uma forma de coroa, por isso que ela era chamada coroa de Esmirna. Essa cidade ela possuía muitos bosques, muitas árvores, inclusive ela tinha uma árvore que produzia o que a gente conhece como mirra, tá? Que é uma árvore que tinha nesses bosques de Esmirna, tinha uma resina com uma goma aromática de um castanho avermelhado ou castanho amarelado chamado mirra. E a mirra, a gente tem conhecimento dela bíblico. Por exemplo, o próprio Jesus, no seu nascimento, os magos do Oriente, aqueles astrólogos ali, aqueles reis magos, levaram de presente para o Senhor Jesus mirra. A gente vai ver também que no embalsamento do corpo de Jesus, processo de embalsamento do corpo de Jesus ali, né, também é posto mirra sobre o corpo de Jesus. Ele é tomado ali um banho no seu corpo de mirra pelos seus discípulos. A gente vai ver também que a mirra era um elemento comum também no uso do tabernáculo. Tá bom? Êxodo capítulo 30, versículo 23. A gente vai ver também em Cantares, naquela figura poética de Salomão com aquela mulher ali. A Sulamita também, a figura da mirra. Salmo de número 45, verso 8, também fala sobre a mirra. E com relação à chegada do cristianismo nessa cidade, a gente não tem como precisar. Alguns estudiosos deduzem que, com base na narrativa de Lucas, de Atos Apóstolos capítulo 2, que os judeus de várias partes do mundo, inclusive da Ásia, ou Ásia Menor, estavam na festa de Pentecostes. Alguns acreditam que foi esses judeus que, com a pregação de Pedro no Pentecostes, aproximadamente 3 mil que se converteram, foi esses então que acabou levando a palavra para a sociedade, a população de Esmirna e convencido pelo Espírito Santo alguns esmirneanos o Evangelho de Cristo. Mas para George Led, o crescimento, a chegada, o ingresso do Evangelho ele se deu pelo ministério de Paulo, quando numa campanha evangelística pela Ásia Menor, tendo como ponto central a cidade de Éfeso, tá bom? Ali ele começou a difundir o Evangelho por todas aquelas regiões ali, que é Laodiceia, Colossos, Hierápolis, Sardes, Filadélfia, Tiatira, todas essas cidades que estão mencionadas aqui e essas que eu acabei de falar há pouco, possivelmente foram todas frutos do ministério paulino. Por exemplo, Colossos é um exemplo disso. Se você pegar a carta dos Colossenses, Laodiceia
Possivelmente também é parte do ministério de Paulo, até porque Paulo faz citação dessa carta quando está escrevendo aos crentes de Colossenses, por exemplo. A gente vai tratar sobre esse assunto melhor quando chegarmos no estudo da igreja de Laodiceia, tá bom? Mas eu estou dando esse exemplo aqui para vocês poderem entender, tá bom? Tendo essa base, a gente vai agora explorar o texto do versículo de número 8, que vai dizer assim: um anjo da igreja em Esmirna escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então eu destaco nesse estudo quais são as credenciais de Jesus, tá? Que ele se apresenta à igreja de Esmirna, tá? Jesus se apresenta aos cristãos de Esmirna como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Essa frase constitui a auto-identificação de Deus que fala a Israel. Isto é o que diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não existe Deus. Então, quando o Senhor Jesus se apresenta aos cristãos esmirnianos como o primeiro e o último, ele está querendo dizer o seguinte: ele está fazendo uma auto-identificação com o Deus de Israel, como a sua eternidade, aquilo que não tem começo, não tem meio e jamais terá fim. Tá bom? Então, Jesus está se auto-identificando com o Deus de Israel, tá bom? Levantando aqui a questão da sua eternidade, tá bom? E outra coisa aqui é que a temática da pré-encarnação de Jesus Cristo é um assunto comum na teologia ou no pensamento joanino, de João. Ele é conhecido como o Verbo de Deus, que no grego vem da palavra logos. Bom, Jesus era o Verbo que estava no princípio com o Criador. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então perceba que Jesus, como o Verbo de Deus, ou do Pai, estava com ele na criação de todas as coisas. Isto refere-se à sua eternidade, que ele era eterno, né? Que ele era e ainda continua sendo eterno. Agora, com relação a primeiro e último, refere-se à sua eternidade, que sendo Deus não está limitado ao Cronos, que é o tempo dos homens. Antes, como Deus, ele não teve começo e não terá fim. Veja que em João capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer uma frase muito que ecoou ao longo dos séculos, principalmente nos concílios de Nicéia, de Calcedônia, de Éfeso, nos primeiros séculos da igreja cristã, com relação à sua divindade. Tá bom? Que eu e o Pai somos um. Principalmente no concílio de Nicéia, que levantou o conceito de homousios, que é Jesus tendo a mesma essência, a mesma substância que o Pai. Esse é um assunto muito profundo que numa dada ocasião a gente vai estar estudando com mais propriedade. Tá bom, queridos? E a expressão ele foi morto e reviveu fala da sua morte e de sua ressurreição. Ela transpõe a eternidade. Como o Deus eterno inseriu-se no tempo, na história, no ventre de uma virgem. Interessante que a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e sob a lei. Tá? Isaías 7,14, aquela profecia clássica do nascimento de Jesus por uma virgem. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E em Mateus capítulo 1, dos versículos 18 ao 23, o evangelista Mateus ele vai
corroborar essa profecia de Isaías. Ele tomou a forma de servo e viveu a vida sem pecado. Finalmente, acusado como transgressor da lei, foi suspenso entre o céu e a terra, entre os dois ladrões, mas obediente até a morte. Deus o ressuscitou triunfantemente. Então veja que Jesus, quando ele diz que ele diz o primeiro e o último, fala da sua eternidade. Morto e reviveu, fala do evento histórico de sua morte, que foi a pior morte que um ser humano poderia enfrentar naquela época, que era a morte de cruz, que era destinada aos ladrões, pessoas que praticavam rebeliões, revoltas no Império Romano, pessoas que matavam, que roubavam. Jesus não se encaixava em nenhuma dessas prerrogativas para ter esse tipo de morte. Entretanto, ele encarou o desafio da pior morte, da morte mais vergonhosa, temerosa e assombrosa, eu posso dizer assim, porque se você pesquisar alguns documentos históricos do tempo, né, dos tempos de Cristo, dos apóstolos ali, realmente a morte de cruz ela tem uma descrição muito amarga, muito dolorosa, era uma morte terrível. Inclusive, existe um livro chamado, da editora Central Gospel, é a morte de Jesus descrita por um cirurgião. E ele fala passo a passo de como foi a morte do Senhor Jesus. É uma coisa terrível, irmãos, terrível mesmo. E assim, coisas que a gente fica, vê o que o Filho de Deus, Filho do Homem, passou por nós. Né? Então a morte de Jesus é um evento histórico, é comprovado por fatos extrabíblicos. Né? O Talmud fala sobre a morte de Jesus, Flávio José fala sobre a morte de Jesus, Tácito, nos seus anais, Suetônio, esses historiadores romanos também falam a respeito da morte de Jesus nos tempos de Tibério César e no governo da Judéia por Pôncio Pilatos, de acordo também com a narrativa bíblica dos evangelhos. Então a morte de Jesus ela é um evento histórico. Todavia, a sua ressurreição, que é algo que é colocado em xeque, por ser uma coisa impossível de ser comprovada materialmente, por mais que existam fenômenos hoje de ressurreições após as pessoas sofrerem mortes por um momento, algumas horas depois, ou até de alguns dias, ressuscitar. Existe não me foge agora o nome, que existe um evento desse hoje na ciência, mas não seria isso que Jesus passou. Porque Jesus ressuscitou num corpo glorificado. Né? Um corpo que foi o seu corpo, que foi morto na cruz, só que um corpo diferente, que não estava mais limitado aos espaços físicos, né? Que transcendia aos espaços físicos, dando-nos o protótipo, o modelo de como será o corpo dos santos na ressurreição final dos últimos dias. Então Jesus se apresenta para aquela igreja de Esmirna como aquele que é eterno, que é o primeiro e o último, que não tem início e jamais terá fim, mas também como aquele que esteve na história dos homens, que foi morto injustamente, impiedosamente, cruelmente pelos romanos e por um julgamento baixo das autoridades religiosas do Sinédrio no seu tempo, mas que também ressuscitou de acordo com a narrativa dos seus apóstolos, que foram suas testemunhas, e inclusive o apóstolo Paulo, com relação ao evento da ressurreição, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que teve testemunho de mais de 500 irmãos que foram testemunhas de terem visto Jesus após a sua morte. Tá bom? Ao terceiro dia após sua morte e sua ressurreição, aproximadamente 500 irmãos presenciaram que ele havia ressuscitado dos mortos. Ou seja, são provas formidáveis para poder se questionar a respeito do evento ressurreição. Mas o que me chama a atenção é que Jesus foi obediente até a morte. Paulo, no seu hino cristológico da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 em diante, vai dizer: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Espero que você esteja apreciando esse vídeo e vamos continuar aqui o assunto. Agora vamos para o versículo 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Então veja que Jesus conhece a tribulação e a pobreza, né, a condição econômica de baixa renda daqueles cristãos de Esmina. A cidade, a gente viu aqui que era uma cidade extremamente rica, opulenta, próspera, mas que essa prosperidade não estava chegando até a mão daqueles irmãos, possivelmente por boicote por parte dos judeus. A gente vai ver que existe uma oposição judaica a essa igreja de Esmirna, e possivelmente uma oposição por parte das autoridades romanas com aqueles cristãos. Porque vale destacar, irmãos, acho que é conveniente aqui, já que a gente vai tratar de um assunto que envolve a história da igreja, os mártires do primeiro século, eu acho pertinente destacarmos aqui que o cristianismo primevo, ou o cristianismo primitivo dos primeiros séculos da igreja, principalmente dos 4 primeiros séculos, do século I até o século IV, a gente vai ver que o cristianismo ele era uma religião ilícita. O que é ilícita? Não tinha permissão para funcionar. Não tinha como haver construção de templos, pois a lei romana não a reconhecia como tal, como uma religião. Diferentemente do judaísmo, que era uma religião lícita, que tinha permissão para atuar. Todavia, o que o Império Romano fazia, com base nas suas autoridades, era que havia um dia certo que no Templo de Jerusalém, né, as autoridades religiosas dos judeus deveriam orar pelo bem-estar do imperador e, por sua vez, do império, para que ele tivesse segurança e desse proteção ali tanto à população quanto também aos cidadãos. Porque os cidadãos romanos eram uma coisa e a população no todo era outra, tá bom? Então, essa era uma forma de fidelidade por parte dos judeus ao Império Romano. Então, essa era a cláusula que em Jerusalém, de tempos em tempos, tinha que se fazer uma oração pelo bem-estar do imperador e, por sua vez, de todo o império. O cristianismo, por sua vez, ele não é uma religião oficial reconhecida pelo império. Ele é conhecido por alguns estudiosos como uma seita, porque ela sai do judaísmo, tá bom? Ela sai do judaísmo e agora forma-se um conjunto, um novo seguidores de um tal de Jesus de Nazaré. Eu estou falando isso numa linguagem como os historiadores ou estudiosos, especialistas não cristãos classificam, tá bom? Estou falando uma linguagem como eles classificam e rotulam essa cisão, o surgimento da religião cristã por sua vez, tá bom? É assim que eles classificam. E, por sua vez, o Império Romano não reconhecia o cristianismo como uma religião oficial. E o cristianismo, quando ele surgiu no cenário, primeiramente ele vai colocar a questão de ser César o senhor do mundo em xeque. Porque o que o cristianismo vai lhe propor? Não, o César não é o senhor, que é a palavra grega Kyrios. O Kyrios é Jesus Christos, que no grego é Jesus Cristo. O Senhor é Jesus Cristo. O Senhor de toda a terra é Jesus, não é o imperador romano. Nós não temos que acender incenso a nem os Césares que morreram e aqueles que estão vivos mais. Nós só prestamos homenagem a um Senhor, a um só Deus, que é Jesus. E, consequentemente, os cristãos acabam entrando numa rota de colisão, de confronto, de contracultura do sistema vigente, e evidentemente que isso vai acabar desencadeando o quê? Uma perseguição. Porque os historiadores eclesiásticos ou historiadores da igreja, eles vão dizer o seguinte, que um dos motivos pelos quais os cristãos não gozam da simpatia da população romana é porque eles praticavam a ceia do Senhor, eles diziam comer a carne e beber o sangue, que isso era haviam coisas práticas
de morte, de rituais estranhos no sacramento cristão, em detrimento de dizer que estão comendo a carne e bebendo sangue do Senhor Jesus. Né? Isso era mal interpretado, isso é uma figura, no sentido figurado, mas aquela população que não tinha entendimento do cristianismo acabava levando para o outro lado. E, por sua vez, por os cristãos não participar de culto a César, ao imperador, acender incenso a César, ao bem-estar do império, ao imperador que estava ali, que havia morrido até então, e depois, a partir de Domiciano, agora começa a se venerar o imperador vivo. Isso acaba então entrando numa rota de colisão, de choque com o cristianismo. E o que vai acontecer? Evidentemente, o que vai acontecer é que os cristãos vão começar a ser perseguidos. E a perseguição à igreja, ela vai começar num período do ano 64 da nossa era, por parte do imperador Nero, um homem, um déspota, um louco, um homem totalmente sem coração, sem afeição nenhuma pela vida humana. E esse homem, ele vai colocar fogo na Roma antiga. É interessante que dos 12 bairros que tinha a cidade, somente 2 bairros não conseguiu ser pego fogo, que era o bairro de judeus e de cristãos. Olha só que coincidência, né? Para não dizer o contrário. O que vai acontecer então nesse quesito? O que acontece é que os cristãos acabam levando a culpa. O imperador, para tirar a responsabilidade de si, ele joga a culpa no mais fraco. Ele pega um bode expiatório, porque sabia que a população, os cristãos não gozavam de bons olhares, de uma boa reputação por parte dos romanos, cidadãos romanos. Então o que ele faz? Então ele coloca a culpa nos cristãos. E aí então ele começa a ditar regras, né? Ele começa ali a impor uma feroz e cruel perseguição aos cristãos, e muitos cristãos acabam sendo mortos, né? Sendo queimados como tochas nos palácios dos jardins de Nero. Os cristãos são mortos, processados, têm os seus bens expoliados. É uma coisa terrível, irmão. Depois eu recomendo que vocês leiam o livro dos Mártires de John Foxe, da CPAD, ou também Os Mártires do Coliseu também, que é um livro também que vai tratar sobre essa perseguição nos períodos cristãos, né? Inclusive o teólogo Lawson, ele vai dizer que Steve Lawson, né, que em Esmirna os crentes eram dolorosamente esmagados sob as rígidas cláusulas da lei romana. Eram arrancados de suas casas, capturados nas feiras livres e levados cativos. Né? E a igreja, nos seus primórdios, passou por um período de perseguição. E a igreja também, economicamente, ela era pobre. Só que, na perspectiva divina, ela era uma igreja rica. Jesus vai dizer que, né, economicamente, vocês são pobres, embora você seja rico. Ou seja, na perspectiva humana, social, aquela igreja era pobre economicamente. Mas na perspectiva divina, ela era rica. Aí isso faz até um paradoxo, um contraste com a igreja de Laodiceia, que materialmente e economicamente falando, nós vamos ver isso já no fim dessa série de estudos, quando chegarmos lá, que a igreja se gabava de ser rica. Jesus fala assim: vocês dizem, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Jesus fala assim: você não sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Então perceba que aquela igreja está indo totalmente na contramão de Deus. E o Senhor vai dizer: você diz rica, mas você é pobre. Ele vai dizer: aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aquela igreja era uma igreja pobre diante de Deus, paupérrima. Agora a igreja de Esmirna, os crentes esmirnianos, eles eram pobres economicamente, mas diante de Deus eles eram ricos. Então perceba que a perspectiva divina é diferente, irmãos, da perspectiva humana. O homem vê por um prisma, por uma premissa. Deus tem uma outra perspectiva e um olhar para o indivíduo, principalmente do que tange aos seus filhos. Também o que o Senhor vai denunciar aqui é a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás.
Jesus falou acerca da blasfêmia contra si e contra o Espírito Santo no contexto de expulsão de um demônio, uma pessoa que era cega e muda, de acordo com a narrativa do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículos 22 ao 32. Para vocês leiam lá. Após a cura do homem, a multidão indagou os seus líderes se Jesus era o filho de Davi, ou seja, o Messias. Porém, os fariseus e os mestres da lei atribuíram a sua obra a Beuzebu, ou no hebraico Baal-Zebu, que é Satanás. Os líderes de Israel deveriam ser os primeiros a reconhecer a messianidade de Jesus, quando ele curou um cego. O profeta Isaías reiteradamente profetizou acerca do Messias, dizendo que em sua vinda ele abriria os olhos dos cegos. Aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus, de modo que deveriam ver as promessas messiânicas cumpridas em Jesus Cristo. Em vez disso, opuseram-se a ele e aos seus ensinos. Então perceba que os judeus eles tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus como Messias. Só que eles não fizeram. Eles se oporam ao ministério de Jesus. A gente vai ver que, inclusive, foi o que eu falei no início aqui a pouco, que Jesus foi julgado num julgamento baixo, covarde, inadequado por parte do Sinédrio, porque Jesus foi julgado à noite, na calada da noite. E segundo as leis vigentes daquele tempo, esse tipo de julgamento deve ser na luz do dia, ter todo um processo para poder ser avaliado e declarado ali a sentença, que não foi o caso de Jesus. Jesus ele foi um julgamento covarde. Só que a gente sabe que tinha que as escrituras se cumprir, o tempo dele já estava cumprido sobre a terra. Então tudo estava convergindo para que nos propósitos eternos Jesus fosse morto naqueles dias, naquele ano, naquele período, para que ele fosse o Cordeiro Pascual que viesse assim promover a nossa libertação, o nosso êxodo, não mais de um lugar geográfico, mas de um sistema onde os homens estavam todos cativos e submissos a eles, que era o império das trevas e do mal. Que quando o homem pecou, o homem acabou se tornando escravo do diabo e por sua vez do pecado. Mas Jesus ele veio libertar o homem tanto da escravidão por parte de Satanás quanto por parte do pecado. E aí é a nossa Páscoa, né? Que é o nosso êxodo espiritual. O êxodo da nossa libertação do sistema material para um sistema espiritual, para uma nova ordem, para um novo sistema, para uma nova ética e modelo de vida que Jesus propôs através do seu ministério público e por sua vez também do seu ministério público e dos seus ensinos, tá bom? Então veja que aqueles judeus que se oporam a Jesus, que delataram Jesus, que entregaram as autoridades romanas para que ele fosse crucificado, pois não poderiam aplicar a pena de morte a Jesus, esses mesmos judeus é que estavam delatando os cristãos esmirnianos também, as autoridades romanas. Estavam denunciando, eles estão naquela casa ali, estão naquele lugar ali, vai lá, pega eles, prende eles. E Jesus vão dizer que eles são ajuntamento de Satanás. Eles são ajuntamento, reunião de adversários, de opositores. E reunião de adversários e opositores de quê? Da obra de Deus, do Evangelho, da mensagem de Cristo, tá bom? Mas Jesus ele faz uma promessa a essa igreja em meio a um contexto de adversidade, aqui no versículo 10. Não tenha medo, ou não temas, das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e vou lhe dar a coroa, e lhe darei a coroa da vida. Qual foi a advertência de Jesus para aquela igreja? Primeiro, vocês não devem ter medo das coisas que vocês vão padecer. Nesse trecho, Jesus está preparando os crentes para estarem preparados quanto à iminente perseguição que estava por vir sobre eles. A expressão "eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão" fica claro que
dias difíceis estavam por vir para a igreja de Esmirna. O termo diabo no grego vem da palavra diabolos, que significa caluniador. Parece que aqui Jesus está alertando a igreja que haveria entre eles delatores, que os denunciaria às autoridades romanas. Que, segundo George Led, os judeus tinham tanta influência junto às autoridades romanas que algum tipo de perseguição estava iminente. Alguns cristãos seriam manietados em prisão. E é interessante que a prisão no mundo antigo não era um lugar de castigo, mas sim de detenção de julgamento. O julgamento podia ser de absolvição ou de sentença de morte. Mas, segundo as palavras de Jesus, àquela igreja, o sofrimento seria breve para os cristãos de Esmirna. Seria de duração de 10 dias. Sobre a expressão de 10 dias, teólogo e exegeta Simon Kistemaker nos diz assim: no Apocalipse, o número 10 comunica o significado de plenitude no sistema decimal. É um número simbólico para expressar a completude do período de sofrimento, o qual não é longo nem curto, mas completo, pois seu término é certo. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para aquela igreja? Olha, vai vir dias difíceis, o diabo, caluniadores, delatores vão denunciar vocês às autoridades vigentes, vocês vão ser presos, vão ficar por um período aproximadamente de 10 dias, ou seja, uma perseguição que vai ser completa, vocês vão ficar manietados, presos, sem a liberdade de vocês, mas por amor do meu nome. Mas fica tranquilo que isso é um período curto. Esse período vai passar, essa fase vai passar e vocês vão voltar depois a ter a liberdade de vocês de volta. Vai ser uma perseguição rápida, por um período curto espaço de tempo, mas que é necessário vocês passar, tá? Só que ele faz aqui uma advertência, né? Ele faz uma promessa: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ou seja, ele está dizendo para alguns irmãos ali que alguns de fato iriam ser poupados da morte. Outros teriam que selar a sua vida como testemunhas do evangelho. E quando você pega essa palavra testemunha, no grego vem da palavra mártir. Eu creio que vocês devem já ouvir falar essa palavra, né? Mártir. E quem foi o primeiro mártir da igreja? Foi o diácono Estevão, que por uma calúnia contra ele foi apedrejado até a morte como o primeiro mártir da igreja. E a igreja cristã teve muitos mártires e ainda tem no século XXI. Né? O que dizer da Coreia do Norte, da China, países extremistas no Oriente Médio que perseguem e matam cristãos. O que dizer da perseguição aos cristãos coptas no Egito? O que dizer da perseguição aos cristãos na Nigéria pelo grupo radical islâmico do Boko Haram? Quantas igrejas são incendiadas, cristãos mortos, irmãos, irmãs, crianças, meninas estrupadas por aqueles extremistas, né, irmãos? Então a gente tem os mártires do século XXI hoje. Os mártires da fé não acabaram, ainda estão aí, né? E hoje o cristianismo no Ocidente ele não tem uma perseguição formal, mas existe uma perseguição no que tange a liberdade de expressão, tentando nos cercear a nossa liberdade de pregar algumas mensagens com relação ao Evangelho de Cristo. Mas não devemos nos calar jamais. Devemos continuar a denunciar o pecado, que é pecado, que a verdade de Deus é a verdade de Deus. A santidade devemos proclamar sobre qualquer exigência, sobre qualquer lei que venha querer tentar nos cercear. A verdade de Deus está acima de tudo. Aí entra em vigor Atos 5:29. Importa obedecer a Deus do que os homens. Com relação à palavra de Deus e à lei dos homens, a gente fica com a palavra e jamais com a lei dos homens. Devemos respeitar as leis, somos cidadãos civis, devemos cumprir nossas obrigações. Como civis temos obrigações, direitos e deveres, mas não somos obrigados a concordar com aquilo que a palavra de Deus desabona, que a palavra de Deus ela não corrobora, ela não confirma, ela não concorda, ela não apoia, tá bom? E é esse período que a igreja está para passar. Só que Jesus faz uma promessa para ela: ser fiel até a morte, porque eu vou lhe dar a coroa da vida. Essa expressão fiéis até a morte é uma alusão ao martírio. Esses mártires receberiam a coroa da vida,
A palavra grega para coroa é a palavra Stéphanos, que é a coroa do vitorioso. Estevão, primeiro mártir cristão, tinha esse nome. A palavra Estevão vem do grego Stéphanos, que significa coroa. O teólogo Irler, o exegeta Irler, vai dizer que o coroa da vida alude à vida eterna. Já para George Led, a coroa da vida não é apenas para os mártires, mas sim para todos quanto pertencem a Cristo. Deus prometeu a sua coroa a todos que o amam. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Led ainda nos diz que a figura da coroa não é proveniente da coroa, mas sim dos jogos atléticos. O apóstolo Paulo faz alusão a esses jogos onde ele diz que os competidores corriam atrás de uma coroa corruptível, que se corrompe, que se desfaz. Nós, porém, a incorruptível. Ela é um emblema da mais elevada alegria e felicidade de glória e imortalidade. Se os santos de Minas pagarem com sua vida o testemunho que deram de Jesus, receberão vida imperecível em glória eterna. Então Jesus está estimulando aqueles irmãos a não encarar a morte como algo ruim. Não é um sadomasoquismo, tá? Mas Jesus está querendo dizer para eles o seguinte: olha, entenda que o sofrimento dos tempos vigentes para vocês aí vai resultar em glória eterna, muito excelente. Aí a gente até pega o texto de Paulo, que acho que é bem pertinente para a gente poder contextualizar esse texto que nós estamos abordando, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente, sofrimento, as tribulações, as adversidades, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque essa leve e momentânea tribulação resultará para nós em peso de glória, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. E o texto que acabei de citar, Romanos capítulo 8, versículo 18. Ambos os textos são bem contundentes e contextualizam o que Cristo está querendo apresentar para essa igreja, que mesmo que eles tenham que encarar o martírio, a morte, ser um mártir pela fé, mas sabe que a coroa, a vida eterna, né, a esperança de uma nova vida já lhes está assegurada e garantida desde o momento que eles entregaram sua vida a Cristo Jesus. Agora, a outra promessa que Jesus faz àquela igreja é que eles não sofreriam o dano da segunda morte. E João, escrevendo aos cristãos ali, ele recita as palavras de Jesus àquela igreja, dizendo que o vencedor não receberá o dano da segunda morte. A primeira morte é o estado de pecado em que o homem se encontra sem Deus em sua vida e sem poder se libertar do pecado. O apóstolo Paulo faz uma alusão ao pecado como morto para Deus. Isso significa sem comunhão com seu Criador. Logo, a segunda morte consiste na separação eterna do homem para com Deus, condenado e sem direito à salvação de Cristo. Então, aquele que serve a Cristo, que é fiel à sua palavra, que persevera até o fim da caminhada, Jesus já garantiu para ele a coroa, a recompensa, a vida eterna e, por sua vez, não experimentar mais a separação eterna de Deus. Porque se em Adão todos os homens foram separados de Deus, por meio do segundo Adão todos são reatados, são reaproximados, religados a Deus novamente. Aí vem a palavra religião do latim, religare, religar o homem a Deus. Jesus veio religar, ele foi o mediador, que veio religar, reconciliar os homens com Deus. Tá certo? Espero que você tenha apreciado esse estudo, que você tenha gostado. E na semana que vem, com a graça de Deus, vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. Eu te desejo uma ótima semana, um dia muito abençoado. E você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ative as notificações, o sininho que está aqui na descrição do vídeo, para que você possa posteriormente estar recebendo mais conteúdos aqui na nossa página Anderson Teologia. Um forte abraço a todos, fique na paz.